Que você abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 27. Eu estou estranhando não ter o microfone na mão, eu vou ter que pegar uma garrafa, que nem o Alisson, um copo, sei lá, vou pegar um borrifador, vou ficar assim. Gente, é muito estranho, né? Só não faz o nome. Eu fiquei olhando pra cá e acabou que não ficou bem na filmagem. Eu fico tão paralisado de medo e nervos que eu não consigo, né? Eu fico estático. Só pela graça que eu não desmaio de nervoso que eu tô. Todo mundo achou o texto? Vamos ficar em pé? Em reverência à graça de Deus e sua palavra? Povo de Deus, ouça com fé o que Cristo fala à igreja. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, queremos te pedir sabedoria. Queremos te pedir as virtudes do teu Espírito em nós, para que, diante das tuas verdades proclamadas com amor e graça, possamos ser cativados e sermos conduzidos a uma vida digna, que te glorifica e que transforma esse mundo. Perdoa-nos se até agora não compreendemos, Senhor, a tua vontade sobre nossas vidas, mas concede-nos o recomeço, pois essa é a mensagem do teu Evangelho, o recomeço em graça em Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que oro. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas talvez alguns já, né? Eu sempre fui, não parece, um homem muito romântico. Eu sempre escrevi poesia. Eu adoro escrever poesia. E quando eu conheci a minha esposa, a gente tinha muito pouco tempo junto, porque Deus nos concedeu uma filha que precisava de cuidados. Ela era uma criança não típica. E aí ela trabalhava, estudava, e eu trabalhava também, então a gente tinha muito pouco tempo junto. E uma forma de eu demonstrar o meu amor por ela era escrevendo poesias para ela. Eu também não tinha muito dinheiro, o que dificultava. O que me leva também a pensar, o que ela viu em mim? Não tinha dinheiro, sou feio e não sou do melhor dos caras. Deve ter sido desespero, talvez. Mas ela aceitava. Claro, não são poemas assim que dê para colocar num livro, né? E ela tem até hoje guardado numa caixinha os poemas que eu fazia para ela. E por que isso? Porque quando você ama alguém, baseado naquilo que aquela pessoa é, o seu pensamento, o seu dia, gira em torno daquela pessoa. E aqui fica a dica, querido irmão, querida irmã, que está à procura de um grande amor, e Cristo está preparando um grande amor para você. Você vai saber que encontrou a pessoa certa quando 5 horas do lado dela parece que foram 1 minuto apenas. Aí você vai saber. Já te dei a dica, já estou poupando a metade do curso de noivos. É isso. Quando aquela pessoa faz parte, você está tomando um café, você pensa nela. E até hoje, pela graça de Deus, eu sou assim com a minha esposa. Ela cada vez fica mais enjoada, mas eu cada vez continuo, não escrevo mais poesias, mas eu continuo a admirando e meu dia pensando nela.
né? Em como amá-la, em como agradá-la e como ser o Cristo que ela merece na sua vida, porque ela também é minha irmã em Cristo. O texto que nós lemos vai falar no verdadeiro amor que o Evangelho gera no coração de um homem, de uma mulher redimida em Cristo. E é isso que nós vamos ver essa noite. O efeito do Evangelho naquele que crê na palavra e na promessa de Deus por meio do seu Filho Jesus. Uma irmã chamada Laura Sintra, tá? Ela disse assim: viver o Evangelho não é praticar um conjunto de regras morais. Viver o Evangelho é você encontrar Jesus, se apaixonar por Jesus e você continuar buscando tudo o que te aproxima dele e se afastando de tudo que te afasta dele. Porque quando você encontra Jesus, nada mais te basta. Não importa o que você tenha ou o que você faça, ele sempre será o seu único e supremo bem. Nós chegamos nessa proposta que eu fiz para vocês, de caminharmos rumo ao jardim, ao 42º livro das Sagradas Escrituras, o Evangelho de Lucas, o evangelho que encerra os evangelhos sinóticos. Esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos porque eles possuem uma semelhança entre si, tá? Alguma semelhança entre si. Lucas, ele registra o evangelho entre 80 a 90 depois de Cristo. Lucas, ele foi um fiel companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Ele era médico, mas a relevância dessa informação de ele ser médico não está no fato da sua profissão de assim, nossa, é o evangelho de um doutor, de um médico. Mas tá até porque na época ser médico não valia muita coisa, tá? Médico trabalhava por galinha, por porco, por fruta. Era mais uma profissão de amor voluntário, tá? Mas por quê? Porque a técnica de pesquisa e de composição do livro de Lucas é característica de um homem muito bem instruído. É por isso que é relevante. Diferente dos demais registros do Evangelho, Lucas ele não tinha vários destinatários. Ele tinha apenas um único destinatário, um único homem, a qual Lucas vai se dirigir a ele com um título honorífico. Teófilo não é um nome, é um título. E Teófilo, esse destinatário, assim como Lucas, ele era gentil, de origem grega ou romana, convertido e que pediu para que Lucas pesquisasse, registrasse e relatasse eventos relacionados a Jesus Cristo na forma de uma carta privada, que depois se torna pública. Então, diante dessa tarefa, desse pedido, Lucas vai empreender uma meticulosa, uma minuciosa investigação dos fatos, junto com as testemunhas que ele obtivesse oportunidade de entrevistar. Agora, você imagina quem Lucas entrevistou? Lucas entrevistou Maria. Lucas entrevistou Pedro. Lucas entrevistou Paulo. Aquela que teve no seu ventre o universo na forma de um bebê. Falou para ele. Enquanto eu compunha, e eu pessoalmente eu amo Lucas, o evangelho, te amo também, Lucas, mas amo o evangelho de Lucas. Eu fico imaginando, sabe por quê? Quando você conversa com a mãe, e ela lembra do seu filho, um dos gestos que ela faz, muito simbólico, que marca, ela bota a mão em cima da barriga. Lucas, quando perguntou para Maria, o que tu tens para falar do teu filho? Você já imaginou que ela botou a mão aqui? O universo coube aqui. E é isso que eu vou te contar, Lucas. Pedro, um homem duro e simples, que teve sua vida totalmente mudada. Foi esse homem, com essa paixão que conversou com ele, com esse vigor. Paulo,
de inimigo a amigo de Deus? Quanto sentimento, quanta emoção envolvida nessa busca por informações. E por isso que Lucas vai se empenhar. Você vê pelo trabalho dele que ele registra aquilo que era oralmente proclamado pela igreja e aquilo que foi declarado por testemunhas, como Maria, como Pedro, como Paulo, e busca ser fiel àquilo que ele ouvia e testemunhava com seus próprios olhos. Por isso, amados, que esse evangelho é um evangelho que merece ser lido e relido constantemente no mesmo espírito de dedicação do autor inspirado. Ele vai além de uma simples carta, que era o principal propósito, e torna-se um registro histórico de uma experiência, daqueles que andaram, daqueles que viveram ao lado de Jesus Cristo, durante todas as fases da vida de Jesus. Além disso, Lucas tem algumas peculiaridades próprias dele. Ele dá muita ênfase à oração. Ele dá muita ênfase à ação do Espírito Santo. Lucas, como ninguém, dá ênfase à importância para as mulheres no ministério de Jesus. E muito mais do que isso, ele vem mostrar que a mulher em Cristo é uma igual ao homem. Ele cita muitas mulheres. Ele mostra e dá ênfase para o cuidado de Deus para com crianças e para com os pobres. E ainda vai além. Ele busca destacar a divindade de Cristo, mas também a sua humanidade, fazendo paralelos. Então, volto a repetir. Vale a pena ler e reler continuamente o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Diante de tanta riqueza de conteúdo que podemos encontrar, eu quero observar com você essa noite esse trecho que a gente leu, mantendo o propósito do meu convite de caminharmos rumo ao jardim e rememorar mais um efeito do Evangelho de Cristo, registrado nesse precioso diálogo entre Jesus e um doutor da lei. Vejam só, este homem, um perfeito entendedor da lei, não faz uma pergunta porque ele queria aprender. Não era essa a intenção dele. Ele era doutor, ele era um especialista. A palavra registra que esse doutor da lei tinha uma intenção. E qual? Botar Jesus à prova. Agora imagina, abrindo um parênteses, seria muito semelhante a qualquer um de nós aqui, dadas as proporções, perguntar sobre física para Albert Einstein, tentando provar que ele está errado. Ou para Pascal, ou para Isaac Newton. Mas, vamos lá. Ele faz a pergunta e a resposta dada por Cristo é o conhecido Shema judaico, que são as duas primeiras palavras da seção da Torá que constitui o cerne da fé do judaísmo e estão registradas no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Observe, quando Jesus é indagado de como interpretar a lei para obter salvação, vasta como é a lei judaica, com suas 653 normas, repleta de tradição humana, porque Jesus declara isso, ele resume ela a 2 atos de amor. Ele pega um compêndio complexo, um fardo pesado e impossível de ser cumprido, e dá 2 sentidos, baseados simplesmente no amor. Ele sai daquele âmbito da religiosidade fria, do desejo de se obter salvação por mérito, e apresenta o real e único fundamento da lei. Para isso, então ele repete a Shema, algo profundamente conhecido por qualquer judeu. Você não precisava ser doutor.
E acrescenta mais um item, baseado na autoridade que ele tem com Deus, como Deus. Mas o que Jesus deseja com isso? E como isso pode servir para mim e para você? Veja só, a intenção de Jesus Cristo é apresentar não um meio para se obter salvação, mas o fim a qual a salvação nos conduz. Ou seja, o resultado daquele que está remido em Jesus. Ele apresenta o efeito no evangelho de um coração nascido de novo, num coração redimido, que é levá-lo a um relacionamento de amor profundo, intenso com Deus. Um amor que toma conta de todo o ser daquele que tem em Deus o seu Senhor e o seu Salvador. Para entendermos melhor, a gente tem que olhar com atenção as palavras utilizadas na Shema. Palavras que são comumente utilizadas nas Sagradas Escrituras, tanto no grego quanto no hebraico, tá? Vamos lá então. Quando o Espírito Santo utiliza a palavra coração na Bíblia, ele está se referindo de forma muito clara e conhecida em todas as culturas, em todas as épocas, do centro, do âmago do nosso ser. Ou resumindo, do reservatório de tudo que a gente é. De tudo que nós somos. É por isso que nós podemos ler em Provérbios a seguinte afirmação: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em nossa pregação, última pregação em Marcos, a gente viu essa revelação de Jesus e essa mudança que ele realiza em nós, nos concedendo um novo coração. Mas há muito mais a aprender sobre esse assunto sem ser repetitivo. Olha só, se o evangelho da graça me alcançou, obrigatoriamente meu coração tem de estar e também deve pulsar por um motivo diferente de quando ainda eu não era um servo de Deus. É isso que Jesus está declarando. Se antes teu coração pulsava por fama, hoje ele pulsa por Jesus. Não foi isso que nós cantamos aqui? Se antes teu coração pulsava por medo, hoje ele pulsa por Jesus. Se antes teu coração pulsava por glória, hoje ele pulsa por Jesus. Ele é a essência de tudo que você é. As outras coisas fazem parte do conjunto. Isso me faz lembrar um amigo meu. Ele tinha um Fuca que pegou... um Gol que pegou fogo. Ele instalou o rádio, tão bem instalado que o rádio ficou, que no primeiro sol, acima de 25 graus, pegou fogo no Gol dele. Ele sempre foi um cara muito econômico, um exemplo. E ele, depois, casou e comprou um Focus do ano, zeradinho. Ele tá... Aí a esposa dele disse para ele, sabiamente, porque nós homens temos esse problema. Você leu o manual? E ele leu nada. A gente chega no índice ali e já deixa. Isso aqui deixa comigo. Ele está vindo bem belo e fagueiro com o carro começou a pitar. Saiu do mercado, daqui a pouco o carro começou a dar sinal que ia parar e apareceu no painel do carro. Por favor, estacionar, vou desligar. Ele entrou em pânico. Parou o carro e ligou para um, ligou para outro, até que ligou para quem sabe de tudo, a esposa. Ele disse, o carro começou a alarmar uns negócios aqui. Me diz uma coisa, tu botou o cinto? E ele não. Amor, bota o cinto que o carro vai funcionar. Vocês estão entendendo? Diante dessa afirmação de Cristo, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Onde é que está meu coração? Por quem ou pelo que ele pulsa? Ele deseja agradar quem? Essas são perguntas que são perguntas válidas e devem ser corriqueiras por todo aquele que está sendo santificado pelo Espírito Santo.
Tem uma inquietude no coração do santo, uma inquietude, que ele está sempre se perguntando: como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso não entristecê-lo? Você pode dizer: pastor, Jesus já agradou a Deus. Sim, Jesus já agradou a Deus por mim e por você. A oração perfeita, Jesus já fez por mim e por você. Mas santificação é um processo que compete a mim me agarrar no Espírito Santo. Tudo Deus fez por você. Agora, na santificação, ele diz assim, ó, tá aí. Ou você continua andando no gol que queimou, ou você lê o manual e vai andar no Fox do ano. O que você quer? Muitos de nós insistimos a andar, nada contra. Eu amo carro, de Fuca. E vou andar de Fuca toda a vida. E Deus está te oferecendo algo muito melhor. Só que a gente insiste. Não, eu prefiro andar no meu Fuquinha. E aí você tem irmãos que voam 1, 2, 3 anos de vida cristã, estão voando. E a gente está ali, 30 anos e... Então a gente tem que se perguntar. Nós nos perguntamos, nos inquietamos. Porque nosso coração, ele vai bater em obediência amorosa. E não porque ele tem medo ou porque ele deseja recompensa. Portanto, queridos, isso é o que significa amá-lo de todo o coração. Amém? Vamos lá então. Alma. Quando citada na Bíblia, ela tem que ser entendida como a fonte de todas as sensações e sentimentos humanos. Quando a Bíblia fala em alma, ela está falando sobre isso, tá? Além de ser a responsável pela comunhão que nós temos com Deus. O salmista fala, né? Ó minha alma, te buscarei. Então a alma é responsável pela comunhão que nós temos com Deus, tá? Agora, diante do que Jesus disse aqui, permitiu que o doutor da lei dissesse, a gente também tem que se perguntar, em que estado está a minha alma? Em que estado está a minha alma? E para encontrar resposta, é necessário que observemos a nossa vida de comunhão com Deus. Perguntas têm que surgir nessa inquietude. Orar é essencial para mim ou mais uma formalidade em que me empenho de forma fria? Eu oro antes de comer porque senão Jesus não vai me dar janta. Eu oro de manhã para me dar sorte. Eu oro porque senão Jesus vai me castigar. Eu gosto muito no livro de Gênesis, quando diz que todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Você sabia disso? Todos os dias. E aí, Adão? Como é que foi teu dia? Um Deus que é onisciente. Sabe por quê? Porque o amor dele é um amor de comunhão, ele quer estar perto. Aí você imagina, como é que Adão conversava com Deus? Ó Senhor onipotente, que se assenta nas alturas, rodeado de querubins. Pai, olha, hoje foi bacana. Botei nome em 100 animais, plantei umas coisinhas ali, tá crescendo num viço. É viço a palavra que você diz, né? E aí ele orgulhoso, olhando para o filho. Ficou bonito mesmo. É isso. Isso é orar. É falar com o Pai. É dizer, estou cansado, Senhor. Estou cansado de tanta dor. Pai, hoje foi bom. Tive um prato de arroz com feijão. Maravilhoso. Então me pergunto, o que a gente não entendeu ainda? Por que é tão raro a igreja orar? Se você sortear uma Kombi, você bota 1000 pessoas dentro da igreja. Mas se você fizer um culto de oração ou vigília, até o pastor é capaz de não ir.
Tô brincando, pastor. Eu sei. Se orar, queridos, fosse como respirar, por quanto tempo eu estou fazendo a apneia espiritual? Felizmente, muitos de nós, só oramos quando o sapato está apertado. Achando que orar é perda de tempo. Só que orar não é perda de tempo. Orar é investir tempo. Sabe por quê? Porque é por meio da oração que Deus vai fazer as coisas na sua vida. Se você abre a Bíblia sem orar, você não vai atender nada. Porque se você não pedir para o autor da palavra abrir o teu coração e a tua mente, você não vai entender nada. Quando o diabo tentou a Cristo, o que ele usou? A Bíblia. Então, garantias de que você sabe a Bíblia de cor não são garantias. A garantia está em viver a Bíblia, no mesmo espírito do Senhor da Bíblia. Vocês estão conseguindo entender? E muitas vezes, quando a gente vai orar, porque o sapato está apertado, aí é tarde demais. A dor é tanta, tão sufocante, que é tarde demais. Obrigado, minha flor. Devemos entender, portanto, que Jesus está afirmando que se nós realmente amamos a Deus, se realmente valorizamos a nossa comunhão com Ele, e realmente dedicamos a nossa alma a Ele, isso vai se manifestar por meio de uma vida de comunhão intensa com Deus e não com o mundo. Portanto, é isso que significa amá-lo de toda a nossa alma. Amém? Agora nós vamos para a palavra força. E aí eu creio não haver muita dúvida, né? A palavra é muito clara. A palavra força, nesse contexto, ela significa a nossa capacidade de cumprir uma determinada tarefa. E nós temos uma tarefa muito clara neste mundo, além da nossa grande comissão. E qual é a nossa tarefa nesse mundo? Você sabe? Eu quero que você leia Efésios, capítulo 2, versículo 10. Eu vou tirar a cola. O que está escrito aí? Pode falar alto. Para que você está sendo feito feitura de Cristo? Para as boas obras que Cristo preparou na eternidade para você. Então não adianta só olhar para a TV e dizer que, meu Deus, né? Quanta criança sem escola. Talvez a escola que aquela criança vai estudar é pelas suas mãos. Cristo preparou isso para você. Ele preparou. Está pronto. Está ali. Só pegar. Nossas tarefas nesse mundo são as boas obras que Deus preparou para nós. Nós não fomos salvos para nos atirarmos numa zona de conforto, mas para que a nossa vida sirva para a glória de Deus. Ninguém glorifica a Deus porque a série da Netflix está em dia. Ninguém. Estou na 10ª temporada. Parabéns. Não vou dizer glória a Deus, porque você não glorificou a Deus. Não estou dizendo aqui que você não possa ter lazer. Daqui a pouco estão dizendo, bom, pastor Elesura é... Não, não é isso. Há tempo para tudo debaixo do sol.
Tempo para orar, tempo para sentar na mesa com a família, se divertir, tempo para olhar Netflix, ou Disney, ou o que você tem, Prime, ou HBO, ou sei lá, né? Eu nem sei mais. Há tempo para estar no Facebook, tempo para estar no Instagram, tempo para leitura bíblica, tudo seu tempo. Planejamento de tempo. Talvez você diga para mim assim, pastor, não tem tempo para tudo isso. Tipo, vamos sentar para planejar. O que é útil e o que não é? Tempo para ficar com a sua amada, com seus filhos. Quando nós entendemos que devemos amar a Deus de todas as nossas forças, além disso, nós vamos buscar fazer tudo o que fomos chamados a fazer com uma intensidade e com uma paixão que ninguém vai conseguir compreender. A gente vai fazer com disposição, a gente vai fazer com bom grado, a gente vai fazer o que é melhor dentro das nossas forças. Volto a repetir, dentro das suas forças. Não é fazer o impossível, é fazer o que é possível por você, mas com amor. Não é, pastor Eliezer quer falar comigo. É bucho, é trabalho. É trabalho. Já vi. Tá louco? Só tem meu contato naquele telefone dele. Talvez eu só tenha o seu contato, porque eu não sei colocar contato no telefone, então já... Você está entendendo? Poxa, pastor, eu queria agradecer a oportunidade, mas eu estou ocupado na universidade. Tranquilo, meu irmão, precisando de ajuda, tu me avisa. Mas é isso, bom grado, boa disposição. E olha só, tudo que você faz vai ser bem feito e bem realizado em todas as esferas da sua vida. Pois a gente não vai fazer para o mundo, a gente vai fazer para o Senhor. Como Paulo vai dizer para a igreja de Colossos, ele vai dizer assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você agrada a Deus, o homem fica no lucro, ele fica admirado, ele fica espantado, mas o que é isso? Não, eu faço para o Senhor. E glória a Deus por isso, e aí você se beneficia disso. Portanto, amados, quando nós falamos em amar a Deus de todas as nossas forças, nós estamos nos referindo a fazer tudo para Ele e por Ele da melhor maneira possível. É isso que significa amá-lo de todas as nossas forças. Amém? E quanto à palavra entendimento? Se você pegar Shema, ela não tem a palavra entendimento, ela diz poder. Mas aqui parece a palavra entendimento. Entender tem a ver com razão. Entender tem a ver com compreender. É uma ação de se empenhar, entender, de buscar e de chegar a um entendimento que leva à prática. Pois não adianta você compreender e não praticar. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei porquê, eu estou cursando engenharia elétrica, com quase 50 anos. Eu só ouço o pessoal dizendo assim, meu Deus, que loucura. Aí eu fiquei assustado, fui lá, comprei uma calculadora que faz tudo sozinho, até me xinga. Aí mostrei para um colega meu que é engenheiro e disse, tu não vai poder usar essa calculadora aí. Eu digo, como assim? Ele, não, essa aí dá a resposta. Tu tem que comprar aquela, sabe, de camelô, para apanhar bastante. Porque eles vão querer que você entenda o que você está fazendo. Depois que você entender, eles te autorizam a usar a calculadora que faz tudo sozinho. Mas você tem que entender. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque senão é só lançar a fórmula na calculadora e a calculadora te larga a resposta. Mas você tem que ir ali, páginas e páginas, calculando para você achar a resposta. Você vê pela matemática e chegar à compreensão do efeito elétrico que você está estudando. Entendimento. É isso que Jesus está querendo nos dizer. Vocês têm que entender. Mas o que Jesus ordena para nós? Qual é o entendimento que Jesus deseja para nós? A sua vontade para nós, os seus filhos. E para isso, querido, só tem uma forma. Não existe outra.
Não adianta você comprar a calculadora que o pastor Elizur tem, porque ela dá as respostas sozinho. Só tem uma forma, e está aqui. Você pode me dizer assim, mas pastor, eu estou lendo agora os Institutos de João Calvino, é tudo baseado aqui. Ah, eu estou lendo Lutero. Sai daqui. Eu estou lendo John MacArthur. A base é essa. Se você pode ir na fonte, você vem na fonte e depois se enriquece com o entendimento dos seus irmãos, sem problema nenhum. Isso é um outro princípio batista. A Bíblia como única regra de fé e prática. Ok? Então você vai vir para as Escrituras, porque é nela que está contido tudo o que precisamos. Volto a dizer, tudo o que precisamos saber para termos uma vida conforme a vontade de Deus. E para que a gente possa discernir os sentimentos do nosso coração. Eu não vou poder citar a fonte porque eu não posso dar a fonte errada. Mas se depois você pesquisar no Dr. Google, você vai entender. Há uma frase que diz assim, as Sagradas Escrituras são um espelho que refletem a nossa alma e o nosso coração. Eu não sei se foi Calvino, eu não sei se foi Lutero, tá? Eu não sei se foi Melanchthon, se foi Zwílio, não sei, mas é mais ou menos isso. Talvez seja por isso que a gente não gosta tanto, né, de ler. A gente começa a se enxergar e aí a coisa fica feia. Olha só o que Paulo vai falar para Timóteo, o seu amado discípulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 17, e o que também está registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, Paulo falando para Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Voltamos para lá. Olha o que o autor de Hebreus, que há alguns aqui que acham que foi Lucas, tá? Eu não vou dizer quem é, não vou dizer quem fui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você quer conhecer seu coração? Leia as Sagradas Escrituras. Só já vou te antecipando, eu vou dar o, como é que você diz, o spoiler. Você não vai gostar do que você vai ver. Nós devemos, portanto, voltar a nos perguntar, o quanto eu estou buscando conhecer o meu amado? O quanto eu vivo pela minha fé e não vivo pela fé do pastor, não vivo pela fé do irmão mais velho, eu não vivo pelo vídeo do pastor famoso que está na internet. Mas quanto a minha razão, quanto eu estou me empenhando, estou envolvido em aprender mais e mais daquele que é Senhor e Salvador da minha vida. Se eu escrevo cartinhas para uma mulher que eu amo, se eu tento conhecê-la profundamente para agradá-la, ela que é pó como eu sou pó, como eu posso negligenciar o amor de Cristo e não buscar conhecê-lo todos os dias? Mas só há uma forma de ler a sua carta de amor, abrindo a sua palavra. A gente não pode viver pelo conhecimento do outro, pois Deus nos chama a termos um conhecimento pessoal dele. Mas, infelizmente, esta não é a realidade de muitos de nós. O pouco, muitas vezes, que aprendemos não porque a gente buscou, mas porque ouvimos de outros e vivemos pela fé alheia. O pastor Charles Spurgeon disse
Há Bíblias que possuem tanto pó na sua capa que é possível escrever sobre ela condenação. A nossa Bíblia não pode ser um amuleto que fica aberta no Salmo 23. Nossa Bíblia tem que ser uma espada surrada, batalhada, com capa solta, porque aí a gente está crescendo em Cristo. Queridos, ouçam, Deus nos convida, Deus nos fornece um banquete de sabedoria, como é declarado em Provérbios, mas muitos de nós desejam se manter em jejum. Assim a gente vai se tornando cada vez mais anêmico espiritualmente. Como está registrado em Oséias, o meu povo está sendo devorado, pois não tem conhecimento de mim. Quando a tempestade vier, só tem um que pode acalmar a tempestade, e é Cristo. Mas se você não está ligado a Ele, o que você vai fazer? Aí você pega o telefone e liga. Pastor Elezur, quais os versículos que o senhor tem aí para sofrimento aí que eu tô mal? Poxa, eu não tenho um holofote sobre mim. Quando Cristo nos chama para o ministério do Evangelho, Ele nos chama para amar o seu povo e dar a vida pelo seu povo. Nos capacita com dons espirituais. Mas Ele não nos dá uma sabedoria de Salomão. Ou você acha que quando você é chamado para o ministério, é assim, Alisson? Tu descobriu, aí, pum, surgiu, sei de cor a Bíblia. Sei toda a teologia. Não, você não está buscando? O senhor não fez seminário, pastor? Não buscou? Tem que buscar. Mas veja, eu não estou dizendo aqui que no momento de sua dor você não deva ligar para mim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que às vezes o lenitivo está na sua frente, mas você não consegue, você não deseja alcançar. Você deseja que alguém te alcance. Para que sofrer sozinho? A gente cantou aqui. Para que caminhar sozinho? Até quando você vai querer caminhar sozinho, querido? E não é só nós cristãos. Você que vai me ouvir uma hora, ou que está me ouvindo agora. Até quando você vai querer andar sozinho nesse mundo? Preste atenção no que eu estou dizendo. Há um Deus que deu seu Filho por amor a mim e para você, porque Ele deseja te conduzir nessa vida e te fazer passar por ela, não isento de sofrimento, mas sabendo que você tem alguém ao seu lado, alguém que vai dar continuidade na eternidade ao lado de você, e que vai te amar, e que vai te proteger, e que vai te consolar, e que nem a morte vai ser capaz de te separar do amor que há em Deus, em Jesus Cristo, sobre nós. Amém? Então, ouça o que eu estou dizendo. Por que que você deseja continuar andando sozinho? Pensa nisso. Pensa nisso. Se há um Deus que te ama e que quer te conduzir em paz. Então, se nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento, nós vamos buscá-lo. Nós vamos entrar fundo na palavra, usando toda a sabedoria que Deus nos proporciona para conhecer aquele que nos ama profundamente, Deus. Portanto, é isso que significa amá-lo de todo entendimento. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que eu tenho muito respeito pela teologia de todos. Mas aquele uso do versículo que diz assim, a letra mata, querido, vai estudar a Bíblia. Está fora de contexto. Se você tem preguiça de estudar, aí é algo seu. Mas quando está se referindo à letra mata, é letra a lei. Querido, se você se fiar na lei, você vai morrer. Mas se você confiar na graça, você vai ter vida eterna. É isso que o versículo diz. Então não vem me dizer assim, pastor, eu não sei se a sua fé é muito forte porque o senhor quer fazer mestrado e doutorado, o senhor está querendo ser muito sabão. Eu digo, não, querido.
Eu estou cumprindo uma ordem. Ah, mas a letra mata. Eu digo, não, quem mata sou eu. A letra não mata. A letra é justa e perfeita, refletindo o amor de Deus. E está ali para me proteger. E para me mostrar que eu sou um inútil, eu sou incapaz, e sem Jesus eu sou nada. Eu sou apenas pó. Fechei o parênteses. Concluo. A pergunta feita tinha a intenção de tentar a Jesus. Mas a resposta dada teve a intenção de mostrar de como vive quem foi alcançado pela graça salvadora de Cristo. O doutor da lei queria saber como conseguir. Jesus mostrou o que consegue aqueles que são alcançados por sua graça. Querido, tudo que eu falei aqui está à sua disposição. Você pode amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Porque Cristo garantiu isso para você. Está consumado. Você não precisa fazer nada. Você ganhou uma dádiva. Você ganhou um bem maior. Então se aproprie disso. Esqueça aquelas falácias. Se aproprie da riqueza. Amém. Se aproprie do carro novo. Amém. Se aproprie da verdade. Se aproprie da salvação. Se aproprie da sabedoria. Se aproprie da virtude que Cristo conquistou para você. Sede santos, assim como eu sou santo. É isso que fomos convocados. Então se aproprie disso. Esse é um dos efeitos do Evangelho em nós. Amar nosso Senhor intensamente. Nós teremos um amor profundo e abnegado por Ele. Um amor que vai ter altos. Um amor que vai ter baixos. Mas que estará lá. Ele vai estar sempre lá. Sendo fortalecido a cada dia pela ação santificadora e misericordiosa de nosso Senhor Espírito Santo. Um amor que irá se refletir em todo o nosso ser. Que Deus nos abençoe.